Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna, você que está conosco aqui pela Santorini Educacional. É um prazer muito grande me reencontrar com você em mais uma das nossas videoaulas. Chegamos então à videoaula de número 5 da disciplina de Introdução ao Antigo Testamento. Antes de prosseguir aqui, eu queria só chamar a sua atenção para um fato bem interessante. Nós pensamos a matriz curricular do curso básico, como também a do curso médio, a do curso avançado, a- observando uma progressão das disciplinas que auxilia o estudante na assimilação desses conteúdos, no entendimento do que é a teologia de um modo geral, né, e na comunicação entre essas disciplinas. Então você percebe que a primeira disciplina que você estudou foi a disciplina de bibliologia. Chegamos agora, ou agora na verdade já estamos concluindo, essa é a quinta e última videoaula aí de introdução ao Antigo Testamento, e você percebe que a gente trabalha na verdade uma progressão, porque na primeira disciplina bibliologia você entender o que é a Bíblia, conhecer um pouquinho do processo de formação da Bíblia, os materiais em que ela foi escrita, os formatos primitivos, as línguas, algumas das diferenças dessas línguas em relação ao nosso próprio idioma, o português, a maneira como os livros estão organizados, a maneira como a Bíblia está estruturada internamente enquanto uma obra literária, né? Todo livro ele tem uma organização. Então a Bíblia também não é diferente, ela tem uma organização e diversos outros aspectos que nos ajudam a entender o que é a Bíblia, né? E por conseguinte, é claro que aí a gente tem uma outra disciplina que vocês vão estudar também, que é a hermenêutica, mas a gente compreende também, acaba também, quando você estuda a bibliologia, isso acaba também por contribuir no sentido de você estudar a Bíblia, né? No seu estudo da Bíblia, né? Muda a forma de você se aproximar da Bíblia também. Esse é um ponto importante. Repare que a disciplina seguinte, que vem na sequência, é justamente o Antigo Testamento. Bom, na primeira a gente fala sobre o que é a Bíblia, as principais divisões da Bíblia, né, no caso Antigo, Novo Testamento, as divisões de cada parte. Aí a gente vai agora estudar partes da Bíblia, fazer estudo das partes propriamente ditas da Bíblia Sagrada, como é o caso do Antigo Testamento, que no caso, o Antigo Testamento, ele corresponde aí a mais de 70% do volume literário da Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de 3/4 do volume literário da Bíblia, que é constituído aí pelo Antigo Testamento. Eu costumo dizer que isso por si só já é uma justificativa mais que plausível para o cristão estudar o Antigo Testamento. É claro que o Novo Testamento elucida algumas questões do Antigo Testamento, mas a gente não pode deixar de citar, deixar de lembrar o fato de que o Novo Testamento, que nós tanto amamos, e naturalmente a gente acaba lendo mais o Novo Testamento, mas eu mesmo, nos meus tempos de discipulado, né, classe de discipulado lá na igreja, eu fui ensinado a ler primeiro o Novo Testamento, né, por estar cronologicamente mais próximo de nós, né, por falar da vida de Jesus, etc. Algumas razões que eram colocadas para a gente, e eu acho até razoáveis, inclusive, essas razões. Mas veja, o Novo Testamento ele é escrito à luz do Antigo. Né? Então ele o tempo todo está utilizando o Antigo Testamento, fazendo citações, fazendo alusões. Nós temos ecos do Antigo Testamento no Novo, né? Mesmo que você não tenha em determinadas passagens é, do Novo Testamento uma citação, né, que a gente chamaria hoje de uma citação direta de textos antigo-testamentários, mas você tem ecos, ou seja, digamos assim, temas, assuntos que estão no Antigo Testamento e que refletem na construção de textos do Novo Testamento. Então, essa é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Nesta quinta videoaula, né, esta é a última de uma série de 5, na disciplina de Introdução ao Antigo Testamento, a gente estuda então agora, a gente vai considerar agora um pouquinho dos profetas menores. Tá? Repare que na videoaula passada eu não utilizei toda a apresentação aqui na videoaula. A minha ideia em alguns momentos é deixar que você baixe esse conteúdo, você tem todas as apresentações que nós utilizamos nas videoaulas, elas ficam disponíveis para você para download no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. É importante que você baixe essas apresentações, tá? Porque elas são, de certo modo, um subsídio ao livro da disciplina que você tem no ambiente virtual de aprendizagem, ok? Nessa tela seguinte aqui eu coloco para vocês, já que nós vamos falar
dos profetas menores, né, eu expliquei para vocês na videoaula passada o porquê dessa nomenclatura maior, menor, né, a razão dessa utilização, e agora, indo adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre agora os profetas menores, tá? Que são aí num total de 12 livros, começando com o livro é, de, ah, de Oséias, indo até o livro de Malaquias. São 12 livros ao todo que no cânon hebraico aparecem em um livro só. Até por isso que a Bíblia hebraica, nós podemos ver isso também em aulas passadas, até porque na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, que na verdade corresponde à Bíblia hebraica, ou vice-versa, né, como queira, na Bíblia hebraica são 24 livros, ao passo que na Bíblia, ou nas Bíblias de edição protestante, são ao todo 39 livros. Alguém até pergunta por que essa diferença tão grande? São livros a mais, livros a menos? Na verdade, não se trata. O volume textual é o mesmo. A questão é que os livros são organizados de forma diferente, como é o caso aqui dos profetas menores, que no cânon hebraico aparece um rolo só, em um volume só, ou em um livro só, como queira. Né? Antigamente, rolo, né? Quando se utilizavam rolos. Então eles eram escritos num rolo só. Apesar que isso não acontece só com os profetas menores. Né? Até mesmo o Pentateuco, há biblistas que falam que você tem, em algum momento, eles sendo registrados na antiguidade eles sendo escritos em um rolo só. Certamente um rolo muito grande, né, para conter todos esses 5 livros, mas isso acontecia também na antiguidade, né? Então, isso não é só em relação aos profetas menores, mas é interessante que, no caso, por exemplo, do Pentateuco, esses 5 livros aparecem separados. Né? Então você tem Gênesis, Êxodo, Levi, apesar que na Bíblia hebraica eles não recebem esses nomes, tá, pessoal? A gente deve lembrar disso. Na Bíblia hebraica eles têm outros nomes, né? Então lá é Bereshit, o Deuteronômio é Devarim, então não tem esses nomes que são de origem grega. Eles aparecem separados. No caso, os profetas menores, assim como Esdras e Neemias, aparecem juntos, Crônicas aparecem juntos, Reis aparecem juntos e por aí vai. Então, por isso essa quantidade menor. Já que nós estamos falando de profetas, né, livros proféticos, eu gosto muito dessa frase do profeta Amós. Né? Ele diz assim, o livro de Amós registra assim, né? Amós respondeu, não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse, vá e profetize a meu povo Israel. Essa fala de Amós é muito interessante e que reflete muito bem o que acontecia com os profetas, que nem sempre no profetismo bíblico os profetas eram de carreira, vamos dizer assim, como aconteciam com os sacerdotes. Né? Os sacerdotes, eles seguiam uma carreira, eles já ingressavam muito cedo da descendência de Levi, eles ingressavam desde muito cedo, eram treinados para a vida sacerdotal. Havia aquele período ali previsto no livro de Levítico, um período de 5 anos, se eu não estou enganado, dos 25 aos 30 anos. Há quem diga, inclusive, que Jesus, de algum modo, teria até respeitado esse período também. E aí você tem, não que Jesus fosse um sacerdote, até porque Jesus não era da tribo de Levi, descendente da tribo de Levi. Mas é interessante que havia um período preparatório onde eles eram treinados, né, e precisava ter uma ascendência, no caso de Levi, então para que assim ele pudesse de fato exercer o sacerdócio. No caso dos profetas, não. Muitas vezes Deus escolhia um homem que não estava sendo treinado para aquilo. Nós temos aí uma alusão no Antigo Testamento à escola de profetas, lá com Eliseu, né, dando a entender que havia uma espécie de uma instituição no profetismo bíblico. Mas no caso aqui de Amós, como é o caso de tantos outros profetas, veja, por exemplo, o caso de Eliseu. Né? Eliseu estava cuidando de bois, de uma junta de bois. Elias joga a capa sobre ele, então nem sempre ele larga tudo, né? Elias joga a capa, ele larga, e vai seguir Elias. Então nem sempre o profeta era alguém que estava ali seguindo uma carreira. Ele era chamado por Deus, era vocacionado por Deus, e há casos, inclusive, também de sacerdotes que foram vocacionados também ao ministério profético, como é o caso do profeta Jeremias.
A gente conhece Jeremias mais como profeta, mas Jeremias era sacerdote, né? E ele é chamado ao ministério profético a muito jovem. Aquela expressão que a gente tem ali na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 1, quando ele fala que é uma criança. Não é que ele era a gente não pode entender isso criança como nós entendemos hoje, né? Criança, ali, na verdade, é um modo, como também é lá no livro de Jonas, quando Deus fala, né? Poderia eu matar aqui. Não, desculpa, a expressão não é essa, né? Não é exatamente assim que Deus fala. Poderia eu matar. De onde eu tirei isso, né? Mas quando Deus fala dos 120.000 que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, porque o que Jonas queria, na verdade, era que Deus fizesse juízo com a cidade de Nínive. E aí Deus dá aquela lição extraordinária para ele, utilizando ali uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro, e Jonas ficou chateado por isso, e aí Deus fala com ele, olha, não teria eu misericórdia, né, de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então você tem aí algumas expressões bíblicas que a gente acaba algumas vezes entendendo errado. Então, por exemplo, nesse caso de Jonas, 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda eram crianças de fato. No caso, entende-se que eram crianças de fato. No caso de Jeremias, quando ele fala é, eu sou uma criança, não é que ele é uma criança de fato como nós entendemos hoje. Ele é uma criança no sentido de ser muito jovem ainda. Ele estava sendo preparado para o sacerdócio. E, no entanto, Deus o chama também para o ofício profético, né? Então, isso aqui é uma questão interessante para a gente pensar. O profeta no Antigo Testamento deve ser considerado à luz de um chamado particular que Yahvé realiza para confirmar uma missão. Tá? Então perceba que, até deixa eu chamar a sua atenção aqui para um fato interessante, que esse nome, né, Yahvé, é o nome mais pessoal de Deus no Antigo Testamento, e ele ocorre aí 6.848 vezes no Antigo Testamento. Tá? Yahvé, eu estou pronunciando Yahvé, mas os especialistas dizem que a pronúncia original se perdeu, ok? Então, algumas vezes eu gosto de utilizar a palavra Senhor, na verdade ela não consta, ela não é, em alguns momentos sim, né? Mas a palavra Senhor ali, como é traduzido nas nossas Bíblias, na verdade no original normalmente é Senhor. Quando, por exemplo, na corrigida, na atualizada, quando o Senhor aparece ali em versalete, né, caixa alta, é a tradução do tetragrama hebraico, que eu estou colocando aqui como Yahvé, né? Outros falam Yahweh, algo assim, né? Utilizava-se Javé. Hoje quase ninguém fala mais Javé, porque Javé na verdade o hebraico não tem J, né? Então Javé acaba sendo incoerente. Então utiliza-se muito Yahvé. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, traduz como Yahvé. Eu tenho uma tradução católica que utilizava Javé, mas hoje em dia quase ninguém usa mais. Mas enfim, né? Estou fazendo uma divagação rápida aqui só para falar um pouquinho dessa questão do nome, para que você não fique perdido aqui enquanto eu estiver, se em algum momento eu utilizar a palavra Yahvé. Então, o profeta, e repare que aqui eu estou, inclusive, na verdade, eu coloquei como introdução aqui um trecho lá do Dicionário Teológico Enciclopédico, que é uma obra católica, okay? Produzida por teólogos católicos. Eu estou utilizando aqui. Repare que o teólogo está utilizando o nome Yahvé. Tá? Pois bem, retomando aqui então a leitura, o profeta no Antigo Testamento deve ser considerado à luz de um chamado particular que Yahvé realiza para confirmar uma missão, a qual ele se sente submetido e obedece a ponto de dar a própria vida. Isso é um fato, né? E a Bíblia vai registrar alguns profetas que sofreram muito, como é o caso de Jeremias, Isaías, que segundo a tradição judaica foi cerrado ao meio, e outros tantos que foram perseguidos, o caso lá de Elias. O texto dá a entender que os profetas estavam escondidos por causa de Jezabel. Então tem uma série de ocorrências de fato que indicam que os profetas de Yahvé, em muitos momentos, sofreram na história do antigo Israel. A profecia constitui o sinal de Deus que fala com seu povo e este escuta, formando quase uma dialética entre o falar do profeta em nome de Yahvé e a escuta de Israel. E é interessante porque em alguns momentos o próprio profeta ele não só funciona como uma espécie de porta-voz de Deus, mas como ele mesmo inquire a Deus, né? Como ele mesmo faz orações ao Senhor. Aviva, ó Senhor, a sua obra. Né? Quando o profeta Abacuque faz essa oração, que nós, pentecostais, historicamente interpretamos exegeticamente esse texto, eu acho que a gente levou isso mais para uma aplicação
do que mais uma aplicação também um pouco forçada, porque o texto ali não tem nada que ver com espiritualidade, né, no sentido de avivar a nossa espiritualidade. O texto ali, na verdade, aviva ao Senhor a tua obra, e no meio dos anos a notifica, na verdade ali um pedido do profeta a Deus para que Deus realize a sua obra entre os homens na história, né? E qualquer tentativa ali de espiritualizar aquele texto é, na verdade, um desrespeito à exegese da passagem, né? Então, a gente tem outras passagens bíblicas para falar de espiritualidade, de avivamento espiritual. O tema avivamento é um tema com boa base bíblica, né? A gente não precisa torcer passagens. Aqui eu estou fazendo uma autocrítica, né, gente? Então, a gente não precisa aqui torcer passagens da Bíblia para legitimar essa doutrina, ok? Mas o caso ali do profeta Abacuque é justamente um caso de um profeta que está falando com Deus, orando ao Senhor, enfim, como eu ia dizendo, essa dialética, né, entre o profeta e, no caso, o Senhor, né, o Yahvé. Da escuta ou da recusa da palavra do profeta depende a sorte de felicidade ou de desventura do povo. Tá? Então, esse é um aspecto também muito importante em relação à atividade profética. Né, a relevância do ministério profético, a relevância da palavra profética, também a relevância desses livros, né, no caso dos livros dos profetas menores. Javé não atua num âmbito diferente ao da história humana. Os tempos e os espaços de sua atuação equivalem aos nossos. E por isso Israel concebe sua própria história como história sagrada, porque Deus está agindo nessa história, né? É no histórico e não no social que se desenvolve o religioso. Isso é fantástico, né? Uma fala muito interessante que eu quis compartilhar com vocês aqui. Todo o povo está sujeito ao sagrado, porque a experiência religiosa não se concebe de modo ritual, mas existencial. Então é quase poético, né? E essa leitura é muito interessante porque a gente convive com leituras muito piedosas, mas que são alienantes. Então a ideia de que você tem a igreja como coluna e firmeza da verdade, que é um conceito bíblico, claro, está lá em Timóteo, é um conceito paulino, mas é interessante que a gente caminhou para extremos em relação a essas leituras, no sentido de olhar a igreja como uma contracultura e só, né? No sentido de que ela não tem parte na construção da história, né? No sentido de que ela de algum modo se exime de participar dos processos sociais, né? Talvez daí essa enorme rejeição a contribuições sociológicas como o marxismo, como o pensamento weberiano, que a gente encontra inclusive de gente com formação a nível de doutorado, falando coisas absurdas a respeito do pensamento sociológico, né? Eu citei o marxismo, citei o pensamento weberiano, mas a gente poderia falar isso de um modo até até mais englobando outras leituras sociológicas para além dessas clássicas, né? Já que Max Weber, Karl Marx e também Emile Durkheim são os grandes clássicos da sociologia, né? Eles não somente interpretam a realidade social, como buscam também entender explicar, eles buscam entender, interpretar e também explicar essa realidade social. E aí cada um vai apresentando os seus pressupostos, né? No caso de Marx, ele trabalha com diversos conceitos, mais-valia, luta de classes. Eu tenho um problema sério com esse conceito marxista, né? Mas ele trabalha a ideia da luta de classes, etc. E cada um vai apresentando as suas contribuições. E a igreja, muitas vezes, ela se fecha para essas contribuições, né? Porque ela pensa que a gente ouve muitos teólogos, inclusive, isso é muito forte, por exemplo, na teologia reformada, né? E numa ala muito conservadora do pentecostalismo. Então, essa ideia de que você tem que se isolar, né? E você demoniza essas leituras como se a igreja não fizesse parte desse processo, né? Na verdade, penso eu que a teologia católica, nesse sentido, ou neste aspecto em particular, ela é mais madura, né? Ela nos convida a uma participação. Veja, eu sou pentecostal clássico, me defino como pentecostal clássico, né? Alguém que crê nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na glossolalia, nas experiências com Deus, né? Alguém que dobra o joelho para falar com Deus em oração, mas eu entendo que a gente precisa dialogar com teologias até para oxigenar a nossa própria teologia, né? Então isso é muito importante, estudante de teologia, que você esteja aberto a isso, né? Nós podemos estar equivocados em algum aspecto. O diálogo nos permite rever conceitos, rever ideias
e reformular nossas teologias quando necessário, né? Não é reformular a palavra de Deus, mas toda a teologia é reformulável, né? A palavra de Deus é fixa, é eterna, é imutável. Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Porém, teologias, elas são atualizáveis, elas precisam ser pensadas e repensadas, né? Então, é interessante a gente colocar isso aqui e pensar que a atuação profética, na verdade, era uma atuação profundamente comprometida com a realidade social em seu tempo. Mais de 70% do conteúdo profético do Antigo Testamento não tem caráter preditivo, tá? Guarde essa informação. Mais de 70% do conteúdo profético do Antigo Testamento tem caráter contemporâneo ao profeta. Ele está tratando de questões da época dele e do seu povo. Ele não está prevendo o futuro. Você tem muitas predições de futuro no Antigo Testamento, né? Passagens messiânicas, passagens milenaristas e por aí vai. Que nós, né, eu como bom dispensacionalista, vejo ali passagens milenaristas, mas perceba que você tem aí a maior parte da mensagem profética para tratar de questões contemporâneas. Isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós. Toda teologia futurista demais, ela acaba se descomprometendo com o futuro e não oferece respostas para as demandas que se colocam diante de nós, né? Então é importante a gente ter cuidado com isso e entender quão necessário é a gente pensar a teologia, uma teologia que seja uma teologia pé no chão, né? A gente tem a questão da organização do cânon hebraico, vocês já estão familiarizados. Estou falando no plural aqui, né, como se eu estivesse uma sala de aula, força do hábito. Você, né, aluno, você, aluna, já está familiarizado, familiarizada com essa, é, com essa, com essa tabela que eu criei, né, ficou até bem legal aí. A primeira divisão, a Torá, depois você tem aí a, a segunda divisão do Nevim, chamada Nevim, profetas, e depois a terceira, Ketuvim, são os escritos, né? Essa é a divisão do cânon hebraico. A profecia, ela foi um fenômeno presente não só no antigo Israel, mas em todo o Oriente Próximo. Lembrando que o Oriente Próximo é a forma como alguns livros se referem ao Oriente Médio, tá? Mas é fato também que a profecia em Israel, no Antigo Testamento, possui suas especificidades. Uma dessas especificidades é o fato da profecia estar fundamentada na fé em Yahvé, o único e verdadeiro Deus de Israel. Um dos grandes clamores dos profetas, que são anteriores ao cativeiro babilônico, é justamente contra a idolatria, contra a adoração a outros deuses. Então os profetas vão trabalhar muito a questão da fidelidade, da fé em Yahvé, a confiança em Yahvé, que livra de nações estrangeiras opressoras, que cura doentes, que gera prosperidade na terra, que livra de inimigos estrangeiros, nações opressoras. Né? Isso vem desde os tempos dos juízes lá do Reino Unido. Você tem essa atuação profética. Tá? Então, o clamor dos profetas vai nessa direção, no sentido de que o povo deveria confiar em Deus. Devemos lembrar que o conteúdo da mensagem profética no Antigo Testamento era distintivamente israelita. Miqueias e Natã, com sua postura crítica face aos reis de Israel, no sentido de denunciar o seu pecado, colocam-se de um modo que não se encontra paralelo em outras literaturas do mundo antigo, para além dos textos antigo-testamentários. Aqui a gente, né, fala justamente de algumas das peculiaridades da profecia bíblica, da profecia em Israel. Então você tem, em alguns momentos, inclusive, esse posicionamento de profetas criticando condutas de reis, coisa que, como Natã, que repreende Davi por causa do seu pecado de adultério e de homicídio. E é interessante isso porque você não vai encontrar um paralelo de profetas se comportando dessa forma em outros registros é, é, relacionados a profecias em outras literaturas não bíblicas, né, e relativas aí a outros contextos não israelitas. Do que esses profetas estão tratando, o que exaltam e o que denunciam? Aqui a gente começa a pensar sobre o conteúdo da mensagem desses livros proféticos do Antigo Testamento. E os assuntos são diversos, né? Questões de culto, eles abordam a questão do verdadeiro culto a Deus, né? E aqui você tem nisso uma mensagem belíssima no Antigo Testamento. Pecados do sacerdócio, né? A classe
de liderança espiritual e religiosa do povo judeu, em alguns momentos sendo até severamente repreendida pelos profetas. A questão da idolatria, que é um tema muito recorrente. O juízo sobre nações estrangeiras, como por exemplo o livro de Obadias, né? É um livro que todo ele é voltado a, se eu não estou enganado, é uma profecia contra Edom. Então você tem isso no Antigo Testamento. Né? Há temas escatológicos, né? Questões de moralidade, dentre outros assuntos. Há livros como, por exemplo, de Malaquias, Ageu, são diversos temas, profetas do pós-cativeiro, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, né? E tantos outros. Trata-se, assim, de uma literatura muito rica. Uma outra ênfase muito importante dada pelos profetas, inclusive os menores, foi em torno de questões sociais. Wafter ele comenta que a ênfase na moralidade social que é aparente entre os profetas clássicos pré-exílicos tem algumas vezes lhes dado a designação de profetas sociais. Tá? E aí o pessoal da teologia da libertação, inclusive, o pessoal da missão integral, eles por mais que a gente possa não concordar com todos os resultados da sua pesquisa, das suas afirmações, mas o pessoal da teologia da libertação e da missão integral trabalha muito bem essa questão a partir. Eu pude ouvir, inclusive, o René Padilha, na faculdade onde fiz o mestrado, durante o meu mestrado, né, o Dr. René Padilha, e ele trabalhou muito bem essa questão da justiça social, da assistência ao necessitado a partir de textos do Antigo Testamento. Trabalhou muito essa questão e como ninguém ele pôde explorar muito bem, chamando a nossa atenção inclusive para determinadas expressões do Antigo Testamento que a gente acaba muitas vezes olhando muito como eu mencionei anteriormente, né, sem considerar esse aspecto social, né, mas isso é muito evidente ali no texto realmente dos profetas. E aqui, pessoal, caminhando para o final da nossa aula, essa aula acabou ficando um pouquinho longa, né, a questão do monoteísmo ético. Esse monoteísmo ético ele consiste no entendimento de que o Deus de Israel possuía uma vontade ética moral e que se poderia de fato ser conhecido quando os israelitas vivessem. Quem poderia ser conhecido? O próprio Deus. Né? Ele poderia ser conhecido quando os israelitas vivessem conforme a sua vontade moral. Isso deu ao monoteísmo israelita um caráter prático ou dinâmico. Isso que é muito interessante, porque não por acaso você percebe que os textos bíblicos eles estão constantemente chamando à vida, né, a um comprometimento. São textos, as três grandes religiões mundiais, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, são religiões que o pessoal da área de religiões, ciências da religião, etc., eles chamam essas três grandes religiões de religiões do livro. E eles vão admitir que essas religiões elas têm como característica comum o fato de que os seus livros exigem dos seus leitores, né, ou dos seus fiéis, vamos dizer assim, a reprodução prática desses princípios que nesses livros estão. Então, o muçulmano, o Alcorão, o judeu, a Bíblia hebraica, o cristão, a Bíblia Sagrada. Então, é interessante que você nota isso no Antigo Testamento, já. Né? Você tem isso de modo muito claro no Antigo Testamento e que vai gerar esse fenômeno, vou falar nesses termos, né? No sentido de que você tem, então, um monoteísmo ético. Né? A crença num Deus único, mas que é um Deus ético e que exige ética dos seus seguidores, dos seus servos. Temos assim na mensagem profética do Antigo Testamento uma relação muito vívida entre a profecia e a moralidade. Isso é fantástico, pois permite que a religião do antigo Israel fosse uma religião viva que convidava à prática. Abre aspas aí, ó povo, o Senhor já lhe declarou que é bom. Esse texto é belíssimo, né? E o que é que ele requer de você? E o que ele requer de você? Desculpa. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que essa seja a nossa oração, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Nos encontramos numa próxima disciplina aí pela Santorina Educacional.